Olá, meu amigo, minha amiga, filiados do PT de São João de Nepomuceno. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de partido, mas de uma forma bem em linhas gerais, uma forma bem leve, uma forma bem prática, tá? Em suma, o que que é um partido? O que que é um partido político? Basicamente, um partido político é uma associação onde pessoas que coadunam dos mesmos ideais, que possuem as mesmas convicções políticas, as mesmas filosofias políticas, se unem e se organizam. Né? Uma associação, uma organização. Quando a gente fala do PT, por exemplo, né? O Partido dos Trabalhadores, o que, que a gente pensa? Nas causas trabalhistas, né? Nas lutas dos sindicatos, a gente pensa em combate à pobreza, a gente pensa em combate à fome, a gente pensa em melhoria de vida para a população, não é verdade? Então, quando a gente pensa nesses ideais, a gente está pensando no PT, na filosofia do PT, nos programas sociais do PT e nos planos de governo do PT. Então é importante a gente frisar o seguinte: quando a gente está filiado a um partido, a gente quer que os nossos governantes, que são, às vezes, né, muitas vezes, quando eu falo governantes, nossos representantes, vamos falar assim que fica melhor, que são os deputados, os vereadores, os governadores, prefeitos, presidente, que agora a gente tem o presidente do poder, estejam de acordo com o que a gente pensa, com a nossa filosofia. Então, voltou agora Minha Casa Minha Vida, melhorou Fome Zero, Bolsa Família, vários programas de governo onde o PT atua, que é a bandeira do PT, o Mais Médicos, que é na área da saúde, que são bandeiras do PT, onde a gente se espelha. Né? Então, o partido político, uma organização onde pessoas que têm as mesmas convicções, as mesmas filosofias, se unem e se organizam. E o partido já tem basicamente três funções, que seria o lançamento das candidaturas. Então, o partido, igual o PT agora de São João de Nepomuceno, está passando por um PEDEX, que é uma eleição extraordinária, para formar o diretório, para, depois da formação do diretório, ter as convenções para já alinhar qual vai ser a estratégia do partido para a cidade. Se vai lançar candidatura própria, se vai se coligar. Aí que é importante estar bem sedimentada a ideologia do partido. Por quê? Não adianta a gente, quanto esquerdista, quanto progressista, se coligar, né, apoiar um candidato a prefeito que vá trabalhar com molde, com modelo de governo, com plano de governo voltado à direita, que não vai estar coadunando com as propostas, com os planos governamentais do PT. Então a gente tem que ter bem isso em mente, até para eleger o nosso diretório, tá? Porque o presidente do diretório, os representantes do diretório, como que eles pensam? Eles vão seguir as diretrizes do partido? Eles vão seguir a filosofia do partido? Então, uma das funções, fazer as convenções para que sejam lançadas as candidaturas e a linha que o partido vai usar. Vai ter candidatura própria? Vai apoiar alguém? Esse alguém que o partido vai apoiar coaduna dos ideais partidários do PT, dos ideais progressistas, dos ideais esquerdistas? É um ponto, né? Então, a outra função de um partido político, fora de época de eleição, né? Que é formar as agendas políticas, né? Que é formar as agendas políticas. Como que isso é feito? Discutindo com a população. O partido também é uma ponte entre o eleitor
e os governantes. Quando eu falo governantes, eu não estou falando simplesmente executivo, eu estou falando legislativo também. Os vereadores da cidade, os deputados estaduais, federais, governadores, presidentes, prefeitos. O partido ele vai fazer a elaboração das agendas políticas. Então, dentro da militância, dentro dos filiados, conversando com associações de bairros, por isso que eu bato muito essa tecla, voltar para os filiados e voltar para a população. Juntamente com associações de classe, não só associações de bairro, associações de bairro, sindicato, cooperativas, o partido ele pega, coleta as necessidades dessas pessoas e leva para os governantes e leva para o seu programa de governo, para o programa de governo do candidato que vai representar esse partido ali na frente. E cabe ao candidato ele ficar dentro, né, desse plano, desse projeto de governo do partido, tá? Então, elaborar agendas políticas. E outra função básica de um partido é incentivar os debates políticos, que é um pouco diferente. Elaborar as agendas políticas é traçar plano de governo, fazer um diagnóstico junto com os filiados, junto com a população, o que essa região precisa, o que essa cidade precisa, esse estado precisa, qual classe que a gente vai abraçar? Vai ser os professores? Vão ser os servidores públicos municipais? Trabalhadores do ramo de confecção? Agenda política. Na saúde, programa Saúde da Família, que agora é estratégia Saúde da Família, né? Vamos fortalecer? Programa político, agenda política. Debate político, né? Que é incentivar os debates políticos. Como que é feito isso? Por meio de informação, onde pode-se soltar uma nota, um panfleto, coisa simples, para a população, um carro de som, um canal no YouTube, uma página numa rede social, onde leva-se as pautas políticas do que está acontecendo, o que está acontecendo no Estado, o que o governador está fazendo ou deixando de fazer, principalmente deixando de fazer, né? Levar isso à população. O que o deputado que eu apoio, o deputado que foi majoritariamente votado na minha cidade, o que ele está fazendo? O que está acontecendo lá em Belo Horizonte? O que está acontecendo em Brasília? Como que funciona a taxa básica de juros? Como que isso é definido? Então, cabe ao partido político, é uma das atribuições do partido político, informar isso à população para incentivar o debate político. Porque você consegue qualificar a informação que chega ao cidadão. E o cidadão com a informação qualificada, ele consequentemente vai votar melhor, e ele votando melhor, melhora a cidade, melhora a qualidade dos políticos. É interessante que as pessoas cobrem os políticos, né? Igual a gente tem aqui a Câmara de Vereadores, né? Pega qual horário que reúne a Câmara, né? Então, acho que são as terças-feiras, né? Às 19 horas, 19h30. Vá à reunião da Câmara dos Vereadores, né? Acompanhar. Então, se o cidadão não acompanha, cabe ao partido, o partido tem a atribuição também de soltar essa pauta. Então, por meio de rede social, por meio de Instagram, por meio de Facebook, YouTube, por meio de panfleto, carro de som, várias formas, onde o partido leva essa informação ao eleitor e o eleitor fica mais qualificado para decidir o seu voto. Então, falei aqui de 3 funções básicas de um partido político. Falei um pouco da coerência partidária, que é o programa do partido, e são coisas que a gente tem que observar. Por um PT mais forte, por um PT mais unido, por um PT
que vai fazer bonito em 2024. Rogério Pinto, presidente 130, chapa Resistência, chapa 130. Muito obrigado e até o próximo vídeo.